Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Cal Vivo especial, eleições 2020, em que conversaremos com os candidatos. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, então, eu vou fazer uma apresentação. Eu sou Marisa Potter, arquiteta e urbanista, conselheira do CAU-RS, na atual gestão e reeleita para a gestão de 2021 a 2023. Hoje nós teremos uma conversa com os candidatos à Prefeitura de Pelotas e a minha primeira convidada será a prefeita Paula. Já vou procurar aqui. Antes de convidar a prefeita, eu vou dizer que os arquitetos e urbanistas, preocupados com a melhoria das nossas cidades, fizeram cartas e entregaram aos candidatos em algumas cidades de todo o país, com sugestões de políticas públicas para cidades mais inclusivas, mais sustentáveis, resilientes e com maior qualidade de vida. Vamos convidar a prefeita. Boa tarde, prefeita. Bom dia. Bom Como dia. está? Para mim ainda é bom Bom dia. dia. Tudo bem, Marisa? Tudo bem. Bom dia a todos quem nos acompanha aqui, aos integrantes do CAL. Estou à disposição de vocês. Eu lhe passo a palavra, então já vou, assim, a nossa carta tem várias questões e delas tiramos algumas que julgamos importantes. Então vou fazer o primeiro questionamento e pode também fazer uma breve apresentação como preferir. A nossa primeira questão é relativa a Pelotas, a sua singularidade como uma cidade que é referência no estado em termos de patrimônio histórico, cultural e também ambiental, né? Porque temos a lagoa, temos rios, temos matas, temos dunas, temos serra. E queria saber quais as políticas e ações que a prefeita pretende instituir para garantir a preservação desses bens culturais, arquitetônicos, urbanísticos e da paisagem. Ok, bom, quero, pelo primeiro lugar, agradecer o convite para participar com vocês desse encontro. Eu recebi a carta aqui do CAL há alguns dias e aproveitamos para fazer uma pequena reunião com o pessoal, umas 4 ou 5 pessoas que acompanharam, e foi uma reunião muito produtiva. Eu quero dizer, eu sou da área de letras, mas me interesso muito pela arquitetura e pelo urbanismo. Não tem como ser prefeito e não gostar dessa área, né? É sempre o momento mais prazeroso é quando a gente senta numa reunião para conversar sobre a cidade, sobre a sua paisagem urbana, sobre o seu desenvolvimento sustentável, né? Sobre como a cidade pode se tornar mais acolhedora para as pessoas, né? Como os espaços urbanos, como eles são importantes, né? Instrumentos de humanização de uma cidade, né? De segurança pública, de atração de investimentos, de turismo. Enfim, isso é o que mais me motiva assim, na gestão pública, justamente é olhar para o espaço urbano e não, acho que talvez seja uma das maiores responsabilidades dos prefeitos, né? Essa responsabilidade de tornar o espaço urbano cada vez mais acolhedor e cada vez mais realmente um instrumento de desenvolvimento social, humano, econômico. Então, realmente, Pelotas é uma cidade patrimônio cultural brasileiro, né? Patrimônio cultural brasileiro por seu patrimônio histórico, mas material e imaterial também, né? Pela tradição doceira. Aliás, é inédito isso, uma cidade que tenha conseguido nessas 2 classificações ao mesmo tempo. Isso nos orgulha muito. E claro que nós chegamos a isso agora, já na minha gestão, eu tive a honra de ser a prefeita, né, que foi representar o povo de Pelotas nesse momento lá no IFAM. E isso aconteceu, obviamente,
por um somatório, né, de fatores e por um longo período né, em que houve uma transformação na cidade, inclusive cultural, de consciência patrimonial, porque, na verdade, Pelotas foi muito destruída, né, ao longo do último século, dos últimos, sei lá, 80 anos, se perdeu muito em patrimônio, não se tinha essa visão. Isso é uma coisa que vem crescendo no Brasil como um todo, mas a nossa cidade, em algum momento, né, com o apoio, claro, imprescindível, importantíssimo das universidades para fazer né, e sobretudo da Universidade Federal, do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. Agora já temos um outro curso também na Católica, mas esse pessoal ajudou muito aos servidores públicos, arquitetos e urbanistas da Prefeitura Municipal, lá nos anos 80, a fazerem um grande movimento de conscientização da população sobre o seu patrimônio, de um estabelecimento de uma legislação protetiva, desde do plano, desde daquele momento dos primeiros início dos anos 80, na gestão do prefeito Bernardo de Souza, ali se começou, e até um pouco antes, a pensar que a legislação precisava proteger esse patrimônio, mas não bastava a legislação, não, era preciso chegar nas pessoas, né? Despertar a consciência nas pessoas para que elas passassem a ver o patrimônio como um ativo econômico, né? E não como uma sobrecarga. Então, a educação ambiental, patrimonial, muito importante, né? Exatamente. A gente vem se desenvolvendo de lá para cá. Eu sou muito grata, eu e a população de Pelotas, a esses arquitetos, né, que tinham lá o inventário do patrimônio embaixo do braço, quando mudavam de sede, lá iam eles com esse... Isso foi muito emocionante, inclusive, pude fazer essa homenagem lá no IFAM, no dia do reconhecimento, porque foi isso que salvou, né, que salvou o que restou da cidade, que é digno, né, de referência e mereceu esse destaque pelo IFAM. Então, hoje a gente tem outra visão na cidade, né, que, enfim, continua configurado lá no plano diretor, nas legislações posteriores, a gente tem estímulos através de PTU a quem preserva o seu imóvel, mas a gente tem mais do que isso, a gente conseguiu entrar no coração das pessoas e o pelotense hoje se orgulha do seu patrimônio. E isso é a maior garantia, mais do que qualquer lei, é a maior garantia de preservação. A gente levou para as escolas, já outros governos, e o nosso intensificou isso, a educação patrimonial e também educação ambiental. A pergunta é essa, a gente também tem, eu digo, Pelotas é muito rica, né? Tem uma enorme diversidade de paisagens, como tu bem disseste, tem água, tem serra, né? Tem pampa, e a gente conseguiu também, a gente vem trabalhando muito na educação ambiental, temos projetos para criar zonas, né, de unidades de conservação, que vão ser bem importantes também para fortalecer a educação ambiental. Vamos fazer um centro de educação ambiental, inclusive numa avenida. Pelotas tinha tem espaços lindos e que eram abandonados e que a gente conseguiu requalificar. E um desses espaços é a Avenida Saldanha Marinho, que fica, não sei quem não conhece Pelotas, fica ao lado da antiga estação férrea. E ali se chama Largo de Portugal. Nós requalificamos o Largo de Portugal, e essa avenida, que era lindíssima, mas completamente abandonada, assim, não era um local de passagem, e hoje a gente conseguiu entregar para a comunidade um local que se presta, né, as famílias reconheceram isso, estão lá com as crianças aos domingos, apesar da pandemia, com todos os cuidados. É um lugar para apresentações culturais, é um lugar de encontro, e justamente nesse lugar nós vamos criar, junto com o SANEP, a nossa autarquia de saneamento, um centro de educação ambiental no próximo ano, se tudo der certo, senão vou deixar o projeto em cima da mesa para o próximo prefeito, para que isso aconteça. Mas essa ideia de requalificação de espaços urbanos é extremamente importante. Isso nos coloca num outro patamar de desenvolvimento, né, humano, e também de segurança pública, que é outro dos meus pontos de atenção muito fortes. Nosso pacto falando demais, eu sei, né? Vou engaixando um cantinho. Não, eu só queria complementar a pergunta. Pois não, desculpa. Como compatibilizar a preservação do patrimônio e a identidade, a história da cidade, a memória, com o desenvolvimento econômico. Isso, às vezes, se torna
complicado e temos que fazer escolhas, né? Então, eu já vou fazer a outra pergunta, assim, o caminho para o crescimento da cidade, ele passa por uma escolha entre a destruição, deixar algum patrimônio de lado, ou como que a prefeita entende? Não, absolutamente não. É justamente, acho que tudo que eu disse até aqui, né, mostra e reforça a ideia de que o nosso desenvolvimento econômico está ligado a vários fatores, mas entre eles, e né, num ponto central, ao fato de nós sermos uma cidade cultural, histórica, de termos uma arquitetura né, de evidência, referência no Brasil. Obviamente que isso já, acho que a gente já superou, né? Tivemos momentos de crise intensa, de disputas. Claro que eventualmente, pontualmente, até faz pouco tempo houve uma disputa, mas né, sobre essas duas correntes. Mas os grandes momentos foram lá nos anos 80 e 90, isso foi superado, né? E acho que hoje todos os governos reconhecem que o patrimônio, né, o fato de nós termos um patrimônio edificado qualificado como temos, né, histórico, é um ativo, né, não é um passivo, Sim, um ativo com certeza. econômico e por várias razões, não é só porque isso atrai turismo, isso gera renda, é também porque isso cria um ambiente na cidade que se torna um ambiente mais atrativo para investimentos privados. E eu estava linkando agora há pouco com segurança pública, né? Porque, obviamente, espaços públicos qualificados geram mais segurança, atraem as pessoas para a rua, as pessoas ocupam a cidade, e isso automaticamente gera mais segurança, e isso, a segurança pública, é também um ativo na atração de investimentos. Então, é uma grande roda, né, que vai juntando elementos Sim. diversos, vai criando um ambiente que é o que a gente precisa fazer, um ambiente atrator. Bom, vamos passar para a questão do saneamento, mas antes vou fazer uma pergunta. As unidades de conservação que serão criadas serão quais? A gente tem, a mais adiantada é uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, no Pontal da Barra do Laranjal. A gente tem ideia de fazer ali, né, porque é uma Esperamos área bastante por ela. extrema Uhum. na riqueza, mas como a área não é pública, nós estamos, um pouco mais complexo, porque se trata de áreas privadas, né, que nós precisaríamos, então, de recursos federais para desapropriação e depois para manutenção disso. E temos o Parque Farroupilha, na Colônia, que esse sim é área pública, é mais fácil, que também está no nosso plano de se tornar unidade de conservação. Ok. Bom, a questão do saneamento, né, é uma questão assim que tem é uma questão grave, importante no nosso país, e com a pandemia ainda veio mais à tona, assim, revelando como a saúde pode ser prejudicada pela falta de saneamento, como doenças podem ser agravadas, né? E também a desigualdade social também ficou bastante em evidência. Então, nesse sentido, nós temos a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que foi criada em 2008, a Lei 11.888, que garante o direito à habitação aos cidadãos de baixa renda, que muitos não têm saneamento, né? E o CAL também tem programas dentro para atender essa lei de assistência técnica. De que forma você pretende contribuir para a ampliação da implementação da lei de artes em Pelotas? E depois também, assim, se a prefeitura será parceira do CAL na implantação do programa Casa Saudável, que prevê uma atividade dos profissionais de arquitetos e urbanistas junto a profissionais de saúde, levando com o objetivo, né, de ter uma casa mais saudável, ventilada, iluminada, ensolarada, etc., que vão já contribuir para a saúde das pessoas, né? Então, são as duas perguntas, né? A implementação da ARTES e como será, se a prefeitura se dispõe a fazer essas parcerias com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Com certeza, eu vi que o município de Santa Rosa tem essa parceria, já fiquei curiosa para saber como é que funciona. Temos todo o interesse de fazer parcerias, eu acho que isso fortalece muito as políticas públicas. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, já disse na reunião que nós tivemos,
com o Cal aqui, quando recebi a carta, que tenho todo o interesse nessas parcerias. Se não for provocada por vocês, pretendo provocá-los para a gente poder levar adiante, até porque a habitação é algo, a habitação popular, né? Esse combate ao déficit habitacional é importantíssimo também para todas as áreas, inclusive também em segurança pública. É um tema que eu quero tratar bem especificamente no meu próximo governo, se tudo der certo, porque é um tema importantíssimo, mas que se tem poucas fontes de financiamento. As políticas, né, efetivas de habitação são federais. E a gente acaba ficando limitado aos projetos federais, que costumam ser únicos para o país, um país diverso como o Brasil. Então, eu quero muito poder buscar outras formas de financiamento e investir muito nas parcerias. A gente tem o projeto do arquiteto de família, né, de aproximar, temos que usar esse privilégio de termos 2 universidades com cursos de arquitetura qualificadíssimos para aproximar os arquitetos, né, desses projetos. A gente já tem, inclusive, vários projetos com arquitetos, né, aqui, projetos voltados para a habitação popular, para uma habitação mais digna. E acho que a gente pode fortalecer isso com a parceria do CAL, sem dúvida. E a questão do saneamento também, obviamente, ela é fundamental. Eu tenho muito orgulho, né, no nosso governo. O nosso governo foi o que mais investiu em saneamento quase que na história, eu posso dizer isso, de Pelotas. Não posso entrar em detalhes se quiserem, mas a gente tem o cuidado de levar água tratada a todas as habitações, mesmo as irregulares, desde que tenha um loteamento consolidado, ainda que irregular, a gente tem esse cuidado. Nós só não levamos a água tratada à área onde não podemos, ou seja, áreas de risco e áreas de preservação ambiental. Todos os outros locais, independente da regularização, a gente, que é outro foco do nosso trabalho, regularização fundiária, mas independentemente disso, a água tratada tem sido levada. E a gente tem que... Acho que a grande mazela para falar de saneamento é a questão do esgoto aqui em Pelotas. Nós só tratamos 18% do esgoto que produzimos. Eu não vejo outra forma de enfrentarmos essa questão, de universalizarmos coleta e tratamento de esgoto, que não seja através de uma parceria público-privada. Tentei fazer isso no meu governo, não consegui, porque há uma ideologização muito forte em relação a PPPs, e um desconhecimento muito grande. Eu pretendo, se me eleger prefeita, investir, tentar buscar uma forma pela locação de ativos. Como nós temos uma autarquia municipal de saneamento, e sempre se confunde PPP com privatização, que não é. Eu vou tentar buscar a forma da locação de ativos para a gente conseguir o recurso privado para fazer as obras, que são, né, de valor muito alto, mas o serviço sendo executado desde o início pela nossa autarquia, que teria condições. Claro que isso fica um pouco mais pesado, o custo para o município, mas eu acho que a gente tem que tentar. Acho que não tem nada mais grave hoje, né? São muitos os desafios da prefeitura, mas talvez esse seja o maior de todos, porque envolve qualidade de vida, preservação ambiental, envolve saúde e desenvolvimento econômico. Eu tenho uma outra pergunta importante, que visando as cidades mais humanizadas, cidades para as pessoas, com inclusão social, existem várias pesquisas hoje que mostram que a mulher, ela usa mais a cidade do que o homem. Ela caminha mais, ela usa mais transporte coletivo, ela faz trajetos mais diversificados, porque ela é historicamente cuidadora, então ela leva o filho para a escola, e ela normalmente é a mulher que tem a responsabilidade de cuidar de algum idoso da família, de algum doente da família. Então, a gente gostaria de saber quais as propostas de qualificação dos espaços públicos a partir desta ótica e qual a importância de um bom projeto para atingir esses objetivos de cidades mais inclusivas e com acessibilidade também, inclusiva para os idosos, para os deficientes, para as crianças, para todos. Acreditamos que a cidade inclusiva para as mulheres, normalmente, ela é inclusiva para todos. Sim, na verdade eu tenho muito orgulho de Pelotas ter sido escolhida agora no nosso governo para integrar a rede Urban 95, junto com o Instituto Cidades Sustentáveis, com o apoio da Fundação Bernard Van Lier, para justamente pensar a cidade, mas aí numa perspectiva
da criança, não da mulher, mas da criança, que eu acho que acaba sendo muito próximo nessa ideia, né? Ou seja, com a visão justamente de que uma cidade que é acolhedora, né, que é construída, que é pensada em função das suas crianças, é uma cidade mais humana, que acolhe melhor os idosos, que acolhe melhor as mulheres, né, e que tem formas, né, tem condições de se desenvolver mais do ponto de vista humano e oferecer no espaço urbano condições de desenvolvimento humano, que é o que a gente vem falando desde o início, certamente por reconhecer nas nossas políticas essa visão, nós fomos escolhidos, eles nos convidaram para participar disso, e a gente fez um plano de mobilidade há pouco tempo, conseguimos com o pessoal daqui de Pelotas, a gente construiu um plano de mobilidade que tem essa visão de algumas centralidades de bairro. Então, nós estamos começando um projeto, vamos iniciar esse projeto da Urba 95 aqui, num bairro, né, no bairro Bom Jesus, numa avenida que está sendo requalificada por nós, que é a Mário Perucci, criando uma centralidade, e ali, naquele espaço, nós vamos desenvolver os caminhos acessíveis, lúdicos, né, para as crianças também terem prazer, né, terem estímulo para estarem no espaço urbano, plantio de linhas de árvores, alargamento na frente das escolas, na frente das unidades básicas de saúde, um mobiliário pensado também, adequado, pensado para ser usado pela criança e pelas mães, a vegetação, os pontos de ônibus que sejam mais adequados, com um desenho que possa acolher mais a primeira infância, porque justamente com a ideia é pensar uma cidade para uma criança de 5 anos, para uma criança para 90, 95 centímetros, assim, alguém que tenha esta estatura, né? Então, é uma coisa muito instigante, muito estimulante, e que eu acho que vai nos trazer vários aprendizados, né, para levar mais acessibilidade ainda e mais estímulo para o espaço urbano. Bom, já entramos na mobilidade, né, que é sempre uma importante forma de inclusão, se as pessoas têm a mobilidade e também a acessibilidade, né, se tiverem bom transporte público, se tiverem o seu local de trabalho próximo à sua residência, seria também o ideal. Então, assim, comente sobre políticas de mobilidade que pretende implantar ou melhorar na cidade, se tiver mais alguma que não foi comentada. E como o nosso tempo está curto, eu já vou entrar na última questão, que é a construção civil. E a construção civil, assim, do ponto de vista da geração de emprego, que historicamente, né, a construção civil sempre foi geradora de Aqui. Passa pela construção civil, extremamente afetada nesse período, e como avalia medidas adotadas, que medidas seriam adotadas para o setor? Então, posso falar? Achei que tu ia completar. Claro. Ok. A gente não posso deixar de falar um pouquinho na mobilidade, né? Eu já falei do plano de mobilidade, que acho que é muito importante, porque é uma ferramenta que vai nos permitir traçar, né, metas nos próximos anos, né, e ver a cidade com planejamento. Foi uma das poucas cidades brasileiras, né, que conseguiu cumprir essa meta no prazo definido. Nós temos investido em ciclovias, ciclofaixas, para também desestimular o uso de veículos e criar uma cidade cada vez mais para as pessoas. Qualificamos, conseguimos fazer licitação de transporte coletivo urbano e rural, e no meu governo fizemos o rural, levando a mesma tarifa urbana para as pessoas da zona rural. Existia uma desigualdade muito grande, as pessoas lá pagavam 3, 4 vezes mais o valor praticado na cidade. Acho que foi um grande movimento, do qual me orgulho muito. E, sem dúvida, a mobilidade está ligada a todas as questões de desenvolvimento. A construção civil em Pelotas é um setor, um segmento extremamente qualificado, referência para o estado do Rio Grande do Sul e até para o país. Eu tenho uma boa relação com todos. Foi um segmento que não foi afetado, pelo menos no nosso município, diretamente, porque a gente sempre conseguiu permitir as atividades desse segmento, mesmo na pandemia, claro, com todo o compromisso e responsabilidade do segmento, no cumprimento dos protocolos. Não foi um foco de problema, de contágio, ao contrário.
claro, sofreu como todos nós sofremos na pandemia, mas não foi um setor especialmente atingido aqui, né? E acho que e muito bom isso, porque é um dos setores que mais gera emprego, renda, desenvolvimento. Então a gente, né, mantém essa relação, esse diálogo permanente. Conseguimos alguns avanços na relação com o sindicato, né, da construção civil, em algumas demandas históricas, e acho que temos tudo para seguir em frente, né, seguir desenvolvendo a cidade em parceria. Não é um governo que vai né, construir uma cidade, o futuro da cidade, é o governo como liderança, mas num contato permanente com a sociedade, com os diversos segmentos, com a diversidade que é a nossa cidade, que é uma cidade muito privilegiada, né? E que tem tudo para crescer, se desenvolver e se tornar cada vez mais uma cidade com qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. Estamos já nos minutos finais, então eu queria a última pergunta para responder rapidamente, depois fazer as suas considerações finais. Se é possível o desenvolvimento e qualificação da cidade sem planejamento e projetos, e qual o papel dos arquitetos e urbanistas na sua futura gestão, e considerações finais, porque não teremos mais tempo. Sem planejamento não se vai a lugar nenhum, né? É preciso planejar, e não só planejar, mas monitorar a execução desse planejamento, porque também a gente pode se perder no caminho e perceber que se perdeu tarde demais. A gente tem vários mecanismos de acompanhamento, de projetos de monitoramento, e temos um plano de cidade, uma visão de cidade que vem se construindo nos últimos 8 anos, que vem transformando a vida da cidade e também a vida das pessoas em vários projetos, né, de desenvolvimento humano, seja na segurança pública, seja na educação, seja na regularização fundiária, e seja nessa visão de cidade, uma cidade mais humana, mais na estatura humana, uma cidade feita para as pessoas e não para os veículos, uma cidade que seja acolhedora, que tenha espaços urbanos que chamem as pessoas, né, para a convivência. Claro que a gente está... Esse discurso todo está muito em dissonância com a pandemia, mas nós vamos superar essa pandemia e esse discurso vai voltar a fazer parte do dia a dia das pessoas. Estarmos juntos, estarmos na rua, no espaço urbano, que se qualifica cada vez mais, é uma forma de criar uma sociedade em que as pessoas possam ser mais felizes. E acho que o objetivo de qualquer governo deve ser esse. E o objetivo da arquitetura também é esse, né? Criar, oferecer mais possibilidades das pessoas se realizarem, serem felizes, seja na sua casa, seja na sua cidade, seja no espaço que a acolhe. Então, acho que nós temos muita similaridade nas nossas missões, e eu quero muito continuar, como já fiz nesse governo, estamos fazendo, ouvindo arquitetos, ouvindo os talentos tantos que temos em Pelotas nessa área, para a gente continuar avançando. Eu tenho muito orgulho do que já fizemos, mas sei que temos todas as condições para avançar ainda mais e construir uma cidade que seja cada vez mais referência externa, mas, sobretudo, uma cidade cada vez mais qualificada e que ofereça essas oportunidades, né, de realização pessoal para cada cidadão pelotense. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada, foi um prazer. Chegamos no nosso tempo, então eu vou convidar, eu não sei se ainda temos um minuto, não fui avisada aqui, se ainda temos algum minuto a mais. Temos um minuto? Temos um minuto, daí eu vou dizer, vou fazer uma consideração aqui. Você sabia que a construção de 2 edifícios, você sabia que para mais gera mais emprego e movimenta mais economia que a construção de um edifício de 16 andares com a mesma metragem. Esse, então, fica só para pensar, né, em maneiras de compatibilizar o incentivo à construção com a paisagem, a cidade. Quem conhece ali na esquina do BI é justamente essa visão, esse estímulo. Era para ser construído edifícios altíssimos, nós conseguimos ampliar a área, diminuir e comprometer a empresa a organizar o parque urbano. Então, acho que essa visão... Nosso tempo está encerrado, então agradeço muito. Obrigada. Vou chamar, então, o candidato Ivan. Ok, muito obrigada.
Eu estou procurando o Ivan. Não consigo encontrar. Hoje temos muitas pessoas assistindo. Mas tá virado, tá virado. Agora sim. Ah, que bom que deu certo. Eu tava tentando há horas aqui. Bom dia, como Bom vai? Tudo dia. bem? Tudo bom, tudo ótimo. Então, hoje estamos aqui para falar sobre o futuro da nossa cidade de Pelotas. Isto. E a primeira questão, então, é sobre patrimônio, mas aí, se quiseres já fazer uma breve apresentação e depois responder a pergunta, é a mesma pergunta que foi feita à candidata Paula, acho que já acompanhaste, que Pelotas é uma cidade de referência no estado, né, em patrimônio histórico, cultural, e também temos um patrimônio ambiental muito importante. Quais são, então, as propostas para a preservação ou a promoção desse patrimônio? Então, em primeiro lugar, bom dia. Eu estava tentando entrar aqui, mas essas novas tecnologias eu ainda vou ter que aprender muito ainda, né? Estamos aprendendo É, também. todo mundo, né? Cada dia elas mudam alguma coisa que facilita por um lado, mas criam diferenças por outro. E, bem, o meu nome é Ivan Duarte, né? Eu tenho 58 anos, né? Sou psicólogo de formação, sou fundador do PT aqui em Pelotas em 1980, né? Meu primeiro e único partido, né? Sou militante social há 41 anos, né? E fui vereador eleito, né, e reeleito por 6 vezes contínuas, né? E agora aceitei, então, esse chamado do partido para concorrer à prefeitura, né, para administrar, né, para sair do papel de fiscal e representante da população para ser gestor da cidade de Pelotas, né. Em relação à pergunta, né, Pelotas tem realmente, não é discurso, né, um patrimônio arquitetônico muito visível, né, muito valorizado de uma parte. Nós, durante os governos Lula e Dilma, né, o partido, né, os governos do PT investiram muito no patrimônio de Pelotas, o PAC Cidades Históricas, né, mas tem muita coisa para ser feita, tem muita discussão a ser feita, né, da mesma forma, o patrimônio natural, nós estamos à margem aqui da maior lagoa de água doce da Terra, é o que dizem, né? Nós temos um ecossistema aqui muito interessante, né? Mas tudo isso passa por uma questão chamada democratização de gestão, né? Se nós não tivermos a participação efetiva, né,
de quem realmente tem a vida ligada ao patrimônio histórico, ao patrimônio ambiental, enfim, o gestor ele acaba ficando à margem das iniciativas pontuais e privadas, né? Então, unificar tudo isso aí, valorizar os conselhos, valorizar a participação, principalmente de arquitetos, né? O que talvez vá fazer a gente, na prática, valorizar, e não um elenco de pontos aqui que eu podia muito bem me preparar e dizer aqui. Pois não, eu vi que tu quer falar. Como compatibilizar a preservação do patrimônio, a história e a identidade da cidade com o desenvolvimento econômico? E se o único caminho para o crescimento da cidade é a demolição do seu próprio patrimônio cultural? Eu acho que são plenamente compatíveis. Eu acho que até no caso de uma cidade que tem uma história como a nossa, né, é uma necessidade compatibilizar, né, e fazer com que todas as leis, desde o plano diretor, né, até as leis mais pontuais, até as iniciativas, tanto privadas quanto públicas, elas levem em conta essa cidade, né, essa cidade histórica, essa cidade com esse patrimônio. Quer dizer, não se pode movimento negando isso numa cidade. Nós não somos algo novo, né, nós temos uma história bicentenária, né, nós temos uma cultura, inclusive, negra, que tem que ser valorizada, né? Isso também é patrimônio, isso também é cultura, e a gente tem que resgatar isso, né? A parte lusitana da cidade, de certa forma, consegue enxergar, consegue, né, investimos nisso, mas houve também, por outro lado, né, por muitos anos, um desleixo em relação a essa questão, quer dizer, como se o desenvolvimento e a preservação fossem coisas incompatíveis, fossem coisas separáveis, né? E não são. Elas têm que ser, elas têm que andar junto. Bom, vamos Tu falar tá, para sobre... mim, aqui congelada. A tua imagem, para mim, está congelada. A tua também está um pouquinho... Não está congelada, mas está um pouco sem foco. Eu acho que é problema que variou a internet, então. Continua me ouvindo? Eu te ouço de forma Ivan, interrompida, mas te ouço. vou passar para a questão de saneamento, então. O E, saneamento, a falta de saneamento, né, ela mostrou a desigualdade social ainda mais nesse período de pandemia. E sim. nós temos a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Direito Social, que garante o direito à habitação aos cidadãos de baixa renda, que está na Constituição, né? Aliás, o direito à cidade está na Constituição, que também tem a ver com o direito à habitação. Então, ficar em casa, lavar as mãos, de modo a se proteger na pandemia, ficou complicado para tantas pessoas que não têm saneamento básico. De que forma você pretende contribuir para a ampliação da implementação da Lei da Arte em Pelotas? E se, no caso, a Prefeitura será parceira do CAL na implantação da Casa Sustentável, que é um programa de assistência técnica, junto aos profissionais de saúde, visando, então, uma casa mais saudável para as pessoas, com contrapartida da Prefeitura, né, esse é um programa do CAL, né, com a participação do CAL, dos profissionais. Ficou Pelotas embolada a tem... pergunta? Não, vamos ver se a gente consegue. Qualquer coisa me interrompe, tá? Pelotas tem um déficit habitacional muito grande, né? Hoje fala-se em mais de 30 mil, né, habitações precárias, subhabitações e até gente que não tem habitação. É um número muito expressivo, né? Se nós considerarmos que temos em torno de 100 mil IPTUs, né, incluindo, enfim, habitações e não habitações, prédios comerciais, industriais, etc., 33 mil como déficit habitacional é algo que impressiona muito. Então, essas iniciativas, né, como escritórios, como facilitações para regularização, que torna possível, né, a melhoria disso, assistência técnica, construção, partir para iniciativas onde está esse déficit, que é nos bairros, né? Hoje a gente tem
e essa é a minha grande crítica, né, e talvez o grande mote dessa campanha, né, que nós temos aí um ciclo de 16 anos, né, de um mesmo grupo que governa a cidade, voltada para as regiões que já têm a inclusão, que já têm a moradia, que já têm o mínimo de infraestrutura. E o que falta justamente é atacar a periferia, né, onde lá estão esse déficit todo. Então, essas iniciativas todas que tu elencaste aí, né, e a ajuda dos arquitetos, né, e de outros profissionais, é fundamental para que a gente inverta esse processo. A prefeitura tem que se voltar para aqueles que estão realmente necessitando da ação do poder público. A universidade, as instituições de classe, né, os conselhos, né, não só de arquitetos, como de engenheiros e agrônomos, enfim, nós vamos precisar muito, cada vez mais, senão a prefeitura não tem condições de ela, né, numa cidade economicamente combalida como a nossa, né, com grandes dificuldades, cada vez mais. Nós éramos, há alguns anos, a Princesa do Sul, né, alguns 50 anos atrás aqui. Hoje nós estamos já em ali na região da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, região da Serra, regiões que se industrializaram muito, e nós empobrecemos a nossa região agrícola, né, a pecuária aqui da nossa região, e Pelotas atraiu esse déficit para cá. As pessoas saem das cidades vizinhas, vêm para cá buscar oportunidade e se instalam na periferia de Pelotas, né, aumentando enormemente essas dificuldades. Então, de novo, eu vou dizer. Oi? Sem o saneamento, inclusive. Sem quase nada, né? O que a prefeitura faz? A prefeitura reserva uma área e diz, olha, tem um espaço lá para ti. E, às vezes nem rua tem. Quem vai aqui no fim do bairro Getúlio Vargas, por exemplo, que junto com o Pestano deve ter mais de 20 mil pessoas morando, né? As últimas ruas não são ruas, são espaços, nenhum carro entra. Entra uma charrete no máximo. Ali não tem o básico, não tem o mínimo, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Né? Essa é uma realidade que Pelotas esconde. Né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a fazer um governo que comece por lá para vir para o centro. E não fazer coisas visíveis, eleitoralmente rentáveis no centro, e se der, chega na periferia. Ou então vai na periferia, faz algo muito bonito para dizer depois, olha o que eu fiz aqui. Sim, mas tu fez um pontinho, e o resto? E a questão da assistência técnica de habitação de interesse social, então, é uma prioridade da prefeitura. Sim, nós, inclusive, quando a gente foi governo aqui de 2000, 2004, nós tivemos um arquiteto, Paulo Opa, que foi secretário da Habitação, né, e ele investiu muito nessa questão da habitação de interesse social. Né, a gente teve uma atuação muito forte nesse sentido. Ganhando a prefeitura, a gente quer retomar esse processo com mais força ainda. Ok. Vamos então para inclusão social aqui e cidade mais humanizada e inclusiva para todos, né? Como eu comentei, a cidade ela tem mais o percurso pela mulher e tem que ter acessibilidade para os idosos, para as crianças, né? Quais são as propostas de qualificação dos espaços públicos a partir desta ótica e qual a importância de um bom projeto para atingir esses objetivos? Eu quero fazer um comentário em relação a essa questão da mulher. Né? Eu entendo que as cidades, né, numa sociedade machista como a nossa, ela é menor para a mulher do que para o homem. Né? Há lugares em que as mulheres aprendem que lá ela não pode ir. Isso de muito tempo, isso não foi vencido ainda. Então, apesar de as mulheres terem um papel fundamental no sentido de abrigar as políticas públicas, porque é ela que segura, né, por exemplo, o Bolsa Família é feito em nome da mulher e não feito em nome do homem. Né? E realmente a mulher é que leva na escola, a mulher é que leva no médico, a mulher é que cuida da casa ainda, né, que tem aquela responsabilidade, né, em pleno século XXI. Mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, né, a sociedade machista não permite que o espaço seja igual para homens e mulheres. As cidades são menores para as mulheres. Né? Sem contradizer o que tu dissesse, que eu acho que é correto, é isso mesmo.
Mas assim, o que que a gente pode fazer, né? A gente elencou no nosso programa de governo, né? O bairro é o centro, né? O centro do nosso projeto. A gente quer ampliar os espaços de convívio municipal, a gente quer melhorar a pavimentação de maneira geral, especialmente nos bairros mais pobres, onde, por exemplo, hoje 42% das ruas de Pelotas não tem nenhum tipo de pavimentação. Então, quando a gente fala em mobilidade, quando a gente fala em facilitar o deslocamento, a gente tem que pensar nisso, né? Tá bem que tem que pensar também no congestionamento das ruas, dos carros, etc., do acesso ao centro comercial, né, acesso às indústrias, empresas, etc. Mas quem mais sofre com essa redução de espaços são as pessoas pobres na periferia, né? Inclusive, eu posso te dizer que 18% das vias de ônibus de Pelotas não tem pavimentação. As empresas que têm que calçar, muitas vezes, têm que fazer lá. Né? Então, a gente tem que pensar isso, atacar isso de forma mais profunda e invertendo esse processo, né? Onde já tem estrutura, a gente tem que manter, tem que cuidar, óbvio, é de todos também, é público, né? Às vezes é onde concentra muita gente, mas não dá para a gente aceitar, por exemplo, que uma praça seja no centro, seja revitalizada 3, 4 vezes, e os bairros mais pobres não tem uma praça para as pessoas irem com seus filhos, para fazer um lazer, para brincar, para jogar uma bola, né? E essa é a realidade de Pelotas, né? E é isso que a gente quer inverter. E pensando na acessibilidade, porque a nossa população está cada vez mais idosa, né? Daqui a uns anos, então. Sim, sim, com certeza. E tem um contingente aqui, eu sei que tu não me perguntaste especificamente, eu tenho um filho autista, tá? E por conta desse filho, a gente convivi muito, assim, com pessoas, com mães e pais de outras deficiências, né? E é impressionante como a cidade não é adaptada para eles, como a cidade não cuida, né, dos cegos, dos surdos, dos cadeirantes, né? Um deslocamento de uma parada de ônibus até uma escola especial, para um cadeirante, muitas vezes é uma tragédia, né? O que a gente... Mas desceu do ônibus é muito pior, e é óbvio que seja muito pior para um cadeirante do que para alguém que tem as pernas para desviar dos obstáculos, né? Com certeza. Agora, já emendando, então, mobilidade urbana, a mobilidade sempre é um tema importante, não diz respeito apenas ao trânsito, mas a como as pessoas se movem no espaço urbano e a segurança que é oferecida, independente do modal. Comente sobre as políticas de mobilidade que pretende implantar ou melhorar na cidade. Pois é, Pelotas é uma cidade plana, né? É uma cidade que não tem aqueles altos e baixos assim que tem outras cidades, até mesmo aqui perto, né? Se a gente for a Canguçu, que é pertinho daqui, teve uma interrupção aqui. Santa Maria, um exemplo, né? Que tem colinas onde foram construídas a cidade. Aqui não, aqui é plano. Então, por exemplo, andar de bicicleta em Pelotas deveria ser algo mais estimulado, né? Então a gente quer requalificar as ciclovias, né? Valorizar esses percursos a pé na cidade, né? Trabalhar as calçadas de circulação de pedestres, né? Conscientizar a população da melhoria das calçadas, tá? Investir, fazer investimento público nesses espaços, né? Então, eu acho que são coisas que a gente pode fazer, né? É um trabalho que depende de uma articulação da sociedade civil como um todo, né? Porque a prefeitura ela tem um limite para investir naquilo que é patrimônio privado, mas é fundamental que se trabalhe isso, né? Que as pessoas tenham mais espaço para circular. Então, tem pontos de congestionamento em Pelotas que a gente tem que atacar, não é uma coisa muito simples de fazer, porque tem uma estrutura, né, que permite e outra que não permite, né? Mas o que a gente tem que frisar é que a gente tem que acabar com as duas Pelotas. Uma do centro de algumas regiões, né, que tem estrutura, e outra que isso tudo que a gente fala é sonho para eles, porque não existe lá a menor condição. As pessoas vivem no barro durante a chuva e na poeira total
tendo que se trancar em casa no verão, porque senão tu não... E muito menos pode se falar nessas regiões em circulação e tal. Quer dizer, quando chove, tomara que eu não tenha que sair, porque senão eu não vou ter condições nem de pegar um ônibus, não tem dignidade mínima. O planejamento das cidades aí, essas pessoas moram longe, depende de um transporte de Sim, qualidade. nós já temos, né? Eu não pude assistir eu não pude assistir toda aqui a entrevista aqui com a prefeita, né? Mas eu sei que ela fez referência, uma hora eu entrei que ela estava fazendo referência a um plano de mobilidade urbana que foi feito ano passado em parceria com a Universidade Federal, né? Eu li todo o plano, né? Ele tem obras previstas para décadas para frente e tal, né? No papel ele está espetacular, né? Agora, se nós não tivermos esse olhar de planejar a partir da pobreza e não planejar a revitalização do que já tem, que é o que acontece hoje, não adianta muito. Quer dizer, a gente fica com um calçadão cada vez mais investido, uma Praça Pedro Osório cada vez mais pintadinha, né? Enquanto isso, lá na vila e no bairro, as pessoas têm dificuldade para pisar um passo da frente da sua rua, porque não tem um pingo de calçada, de rua, de nada, né? Bem, nós temos 5 minutos, então eu vou fazer as últimas questões referentes à construção civil, aliada à geração de emprego e renda, que historicamente tem sido assim, né? E depois você pode fazer as suas considerações finais depois da resposta. Bom, a retomada da economia, como você avalia e quais as medidas adotadas para o setor da construção civil, né? São 3 coisas aqui. Você sabia que a construção de edifícios de 8 andares, isso já coloquei anteriormente como reflexão, né? Que um edifício de 8 andares gera mais emprego, movimenta mais economia que uma construção de edifício de 16 andares. Então, como compatibilizar o incentivo à construção civil com a paisagem da cidade e a qualidade de vida nos bairros? Porque muitas cidades estão tendo sua paisagem completamente deteriorada atualmente, né? E para concluir, é possível o desenvolvimento qualificado da cidade sem planejamento e projeto? Qual o papel dos arquitetos e urbanistas na sua futura gestão? Eu vou dizer o seguinte, o grande problema nessa questão é para quem que o poder público deve servir prioritariamente. Claro que todos pagam impostos, todos elegem o prefeito, todos têm direito, ok. Mas é o interesse econômico que deve prevalecer. Quando se quer construir algo, tu tens que olhar prioritariamente o interesse daquele que constrói, de quanto ele vai ganhar dinheiro, ou tu tens que olhar o interesse geral da cidade, inclusive questões paisagísticas, questões de estrutura urbana, né? Questões como até coisas básicas, às vezes, que ninguém pensa, por exemplo, o direito ao sol, né? O direito a cidade ter acesso a outras regiões, quer dizer, então assim, o que a gente não pode permitir é que o poder econômico prevaleça sobre o interesse de todos, o interesse coletivo, o interesse de cada cidadão da cidade. Eu acho que dizendo isso, eu estou dizendo que o meu governo vai ser voltado para todos e não para alguns que querem ganhar, que queiram ganhar, mas não às custas da cidade pagar, né? Quando nós elaboramos uma lei, né, como um plano diretor, por exemplo, que dá as diretrizes de crescimento da cidade, de instalação, né, na cidade, né, nós temos que fundamentalmente ter um olhar técnico para isso, né? O olhar político, ele deve vir junto ou até em segundo plano. E aí os arquitetos são imprescindíveis. Eles é que têm a condição de dizer o que pode e o que não pode, né? E isso é que dá a condição de um gestor resistir ao interesse econômico, que no capitalismo é legítimo, tá bem? A regra é essa, né? Os empresários querem ganhar dinheiro, as pessoas querem morar perto das coisas que elas têm interesse, só que nós temos que olhar a cidade inteira e temos um olhar político e um olhar técnico. Então, assim, a valorização desse profissional para gestão na cidade é fundamental.
Temos alguns minutos ainda. Se quiser complementar ou então passar para as suas considerações, temos 2 minutos e meio, mais ou menos. Uhum. Não, eu queria agradecer esse espaço, né, do CAL. Eu vi lá no primeiro mês. Vocês devem ter entregue a todos os 11 candidatos do primeiro turno, né? É um debate esse de como a cidade deve crescer, é um debate que é permanente, ele deve ser atualizado sistematicamente. Há pouco tempo, ser o plano diretor da cidade, né? E várias secretarias que a gente tem aqui precisam desse olhar técnico, desse olhar de quem atende, né, a essas demandas todas, né? Então, articular isso não só ficando à mercê do interesse econômico, do interesse do imposto que vai entrar, né, mas sim do crescimento a médio e longo prazo, daquilo que é sustentável numa cidade, né? Para que isso aconteça, para que a gente não fique apenas no imediatismo daquela obra que vai gerar uma rentabilidade ou que vai gerar um ganho para alguns setores, né? Para a cidade ser de todos, né? O arquiteto é uma figura fundamental, né? Assim Eu como te para construir a minha agradeço, casa. Ivan, porque a live pode acabar a qualquer momento, mas agora tu pode continuar falando, porque de repente acabar. Já estou te Tá agradecendo, bem. tá? Foi um prazer. Eu só vou concluir o raciocínio. Assim como eu faço uma casa para mim, né, e penso que eu vou viver nela muito tempo, né, então eu construo ela com esse sentido, a cidade deve ser assim também, né? Eu tenho que pensar nas novas gerações, né? E para pensar assim, eu preciso muito de arquitetos que me digam o que vai perdurar e o que vai me dar ganho imediato. E é isso que a gente precisa. Uma cidade para todos e para as próximas gerações. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, foi um prazer. Ó, ainda não acabou, é que em 1 hora certinho encerra automaticamente. Então, eu não Uhum. tenho. Sem cronômetro a gente fica medindo as frases aqui para É, não ter aquela interrupção, né? mas acho que Mas tá bem então. então, uma boa semana e muito obrigada, foi um prazer. Uma boa eleição. Obrigado igualmente, bom trabalho.